Opa, tudo bem? Você já ouviu falar do filme Kung Fury? Na verdade não é um filme, é um curta-metragem, né? Eu lembro que a primeira vez que eu escutei esse nome Kung Fury foi através do canal Jovem Nerd, que estavam empolgadaços porque o filme se tratava de inúmeros clichês dos anos 80. Tanto na estética, no personagem, nas falas, tudo era referência nos anos 80. Sim, há 8 anos atrás eu lembro de ter visto isso. Cara, eu lembro desse vídeo como se fosse ontem, meu. Você se sentiu velho? Eu me senti velho pra caralho também. Bom, mas nesse vídeo do Jovem Nerd eles comentam muito por cima sobre o fenômeno que se tornou esse filme, que foi criado por um sueco dentro de sua produtora chamada Laser Unicorns. Baita nome de produtora, hein? Ah, eu estou fazendo um job aqui na minha produtora Laser Unicorns. Pô, a logo deles é irada também. Mas enfim, na época foi um fenômeno absurdo. E eu acho que cabe aqui no canal contar a história desse projeto que ganhou muita popularidade numa época. E tentar entender por que ele explodiu tanto. E também tentar achar mais informações e se perguntar por que não rolou ainda a continuação, né? O 2, o longa-metragem mesmo. Então vamos pro vídeo. Bom, não tem como eu contar essa história sem contar a história do seu criador chamado David Sandberg, que ele dirigiu e escreveu o filme. Só que assim, galera, ele tem uma história meio nebulosa também. Ele já havia dirigido alguns comerciais de TV e videoclipes, mas ele não teve tanto sucesso nesses trabalhos anteriores de televisão e videoclipes. Então ele resolveu trabalhar no roteiro desse novo projeto dele, chamado Kung Fury. E nesse projeto ele gastou mais ou menos $5.000 para produzir o trailer. Mas enfim, foi postado lá o projeto para arrecadar, para ser produzido o curta-metragem de Kung Fury. E na época a meta era $200.000 para produzir uma versão de meia hora. E eles assim postariam no canal do YouTube Lazy Unicorns. Uma segunda meta foi adicionada para definir $1 milhão, para assim o filme subir mais um degrau e negociar com uma distribuidora e deixar o projeto mais sério, até reescrevendo a história. Então a maior parte da filmagem é em tela verde. E sério galera, foi usado câmeras aqui, não vou entrar em detalhes, mas uma Canon 5D Mark III e uma Sony FS700, que na época já era um negócio bem guerrilha mesmo. Muito longe do que tu vê aí de câmeras que é usada em Hollywood, né? Esse projeto não atingiu $1 milhão, então eles fizeram com um orçamento de $600.000. E se você ver o making of dessa produção, você vai ver que foi basicamente uns amigos gravando várias cenas numa sala verde. Basicamente não tem nada de real nesse filme. Eu diria só os atores e é isso, cara. Não tem mais nada de real nesse filme. Tudo foi computação gráfica. Só que não quer dizer que o filme não foi trabalhado com muito carinho, cuidando da fotografia, iluminação e tentando trazer todos esses clichês de forma propositalmente exagerada para esse projeto. Então tem todo tipo de estereótipo dos anos 80 que tu pode ver nesse longa. Nesse curta, na verdade. E eles deram um jeito e eles lançaram com esse orçamento apertadíssimo um curta que fez um enorme sucesso. Com direito a uma parceria com David Hasselhoff. Para você que não conhece, ele foi um cara que estourou muito, principalmente nos anos 80. Fazendo inúmeras séries, inúmeros filmes com essa estética. Caraca, que susto, cara. O curta em si, o filme oficial, já tá com 39 milhões de views. E só o videoclipe com o David Hasselhoff tem 52 milhões. Simplesmente explodiu na internet e virou um fenômeno por muito tempo. Você deve me perguntar qual é a história desse negócio. Sendo bem sincero, não... A história é uma grande palhaçada propositalmente, sabe? Eu vou ler rapidinho a sinopse para ver se tu
compreende alguma coisa. Vamos lá. O detetive de Miami, Kung Fury e seu parceiro Dragon apreendem um ninja vermelho em um beco, mas Dragon é cortado ao meio pelo ninja enquanto Kung Fury é repetidamente atingido por um raio e mordido por uma cobra, dando-lhe poderes extraordinários de Kung Fu que lhe permitem derrotar seu inimigo. Anos mais tarde, 1985, depois de derrotar um robô arcade desonesto, detalhe do desonesto, Kung Fury deixa a força quando é designado para ser parceiro do Triceracop, temendo em perder um outro parceiro. Enquanto isso, vou chamar de Adolf para não dar problema, mas você sabe quem é. Mas enquanto isso, o Adolf, também conhecido como Kung Fury, entra na linha do tempo e atira remotamente no chefe de polícia e ataca a delegacia através de um celular. De um telefone celular, no caso. Com a intenção de vingar o chefe, Kung Fury faz com que o gênio de informática Hackman o envie de volta no tempo para matar Hitler na Alemanha nazista. Mas teve uma falha de sistema e ele é mandado de volta para a era Viking. Depois disso, Kung Fury conhece as Valkyrias, Barbariana e Katana, e o deus nórdico Thor. E juntos eles vão para a Alemanha nazista para derrotar o Adolf. Bom, já contei demais o filme, tu já viu que é uma loucura completa. Mas na época, mesmo antes de ser lançado, ele estava tão hypado que a estreia dele foi feita no Festival de Cannes. Para você que não conhece o Festival de Cannes, é um festival mais respeitado que o Oscar. Críticos de cinema levam mais a sério a opinião do Cannes do que propriamente do Oscar, que é um prêmio mais mercadológico, né? E eles estavam concorrendo à categoria de melhor curta-metragem, e que infelizmente não ganhou. Só foi indicado mesmo. Mas já é uma vitória enorme para a guerrilha que foi fazer esse filme. Daí as primeiras críticas sobre o filme foram muito positivas, porque todo mundo na época abraçou essa palhaçada, essa brincadeira e estereótipo, e essa brincadeira que o curta faz com os anos 80 em si. Todos os filmes datados, mas trazendo com tecnologia moderna para a época, né, 2015, né, rapaziada. E foi feito numa época que o tema anos 80 não era tão citado, tão trazido à tona como é hoje em dia, né? Isso foi antes de o estouro Stranger Things, por exemplo. E depois disso eles lançaram alguns videoclipes e lançaram um jogo do Kung Fury, Street Rage. A referência principal é Double Dragon e Streets of Rage. E depois foi lançada uma outra versão para lançar nos aparelhos mais modernos, que nem PlayStation 4 e computadores mais modernos, Kung Fury Street Rage The Arcade Strikes Back. A lei, ó, em inglês supimpa, hein? Bom, um ano depois desse fenômeno todo que foi o Kung Fury, em 2016, no dia 28 de maio, foi anunciado a sua sequência. Para ter uma noção quão antigo é essa notícia, foi anunciado no Facebook dos caras. E basicamente só foi anunciado que estava em desenvolvimento. Aquela parte de roteiro, de tentar criar uma premissa para ter uma continuação, né? E essa seria uma versão completa do filme, né? O que a gente viu, o fenômeno todo que a gente viu, foi uma versão em curta, né? Mas o diretor, o David Sandberg, sempre quis ter uma versão de longa-metragem, uma versão, entre aspas, oficial. Ele disse nessa época que seria tudo do zero, seria tudo novo, ele iria regravar cenas, na verdade gravar cenas novas, né? Para trazer essa continuação para nós. E depois de 2 anos, foi anunciado que teria os atores Michael Fassbender e o Arnold Schwarzenegger. E teria de volta o David Hasselhoff para a continuação. E foi anunciado que uma produtora comprou uns direitos de participação majoritária desse novo longa, né? Dessa continuação, que se chama Crescent Entertainment USA. E junto com uma outra produtora de filme vai produzir o longa, né? Isso 1 ano depois anunciaram isso. E as filmagens começaram realmente nesse mesmo ano de 2019, onde foi anunciado a compra na Bulgária e na Alemanha. Meses depois foi dada uma outra notícia que o próprio Schwarzenegger confirmou o título oficial da continuação. E ele disse que interpretaria o presidente dos Estados Unidos. No dia 25 de setembro nesse ano, a página agora do Instagram tinha confirmado que as gravações foram encerradas.
e que seria passado para a pós-produção do filme. Essa continuação deveria ter sido lançada em 2022, mas a data foi marcada para o ano seguinte de 2023. Só que o mais estranho, a gente está no ano de 2024 e não tem mais nenhuma informação sobre essa continuação. E sério, galera, eu tentei procurar em vários lugares diferentes e a última notícia que eu achei no dia 30 de dezembro de 2020 é que o David Hasselhoff promete que Kung Fury verá a luz do dia nos próximos anos. Então esse filme ficou com um grande ponto de interrogação, galera. A gente junta umas informações aqui, umas informações ali, mas não sei vocês, mas às vezes eu tenho um receio que esse filme perdeu um pouco do hype que tinha bastante na época. E assim, galera, quando entra várias mãos num projeto que era independente antes, as coisas começam a ficar um pouco mais enroladas. Porque em abril, em 2024, foi informado que o filme não foi lançado por questões legais. Um chefe de um dos estúdios envolvidos com esse projeto dizendo que posso dizer que o filme está completo, nós o filmamos, só que há um assunto que estamos cautelosamente otimistas de que seremos capazes de resolver. Não posso compartilhar mais que isso, mas nós temos esperança que haja uma resolução em breve. Deu algum BO que os caras até hoje estão tentando resolver sobre esse projeto. E as informações que a gente tem é que é umas questões legais entre investidores. Então eu acho que a gente ainda vai demorar muito para ver essa continuação à luz do dia. Mas é muito doido tu parar pra pensar sobre a história no total desse projeto. Um diretor de videoclipes que pode ter o seu contato ali com Hollywood ou não, mas tu pegar desde o começo a história desse projeto, lá no começo onde eles começaram a desenvolver o trailer, com orçamento baixíssimo de $5 mil, e assim consequentemente eles foram ganhando cada vez mais espaço. E muitas pessoas perguntam assim, tá, por que isso fez tanto sucesso? Que coisa genérica, cafona, mas é aquele tipo de produção que tu vê que quem está envolvido está realmente curtindo tudo aquilo que está sendo feito. Tá, tu pode ver que tem algumas coisas toscas em termos de efeitos visuais, né? Mas não tira o tamanho e o peso das conquistas que esse filme teve, cara. Que mesmo não batendo a meta de arrecadamento, esse filme conquistou marcas impressionantes. Mas eu acho que as pessoas têm um enorme carinho por essa obra, por trazer um sentimento de leveza, de algo que tu se entretém ali, tu se diverte, tu dá risada pelas bizarrices. Então eu acho que a lição que esse filme deixa é de tentar investir mais em projetos próprios. Não só tentar investir, mas fazer, postar, lançar, jogar pro público. Tentar trazer os seus sonhos na realidade. O cara abandonou uma carreira que ele poderia estar muito bem tranquilo de vida, dirigindo videoclipes, comerciais de TV, mas ele resolveu e nessa vontade, nessa paixão de dirigir o próprio filme. Então eu acho que a lição que fica aqui nesse vídeo é essa, tipo, vai lá e faz. E tem obras assim, que tem um propósito de trazer não uma contemplação, te deixar vários questionamentos, aquele filme cabeção, que te mexe, que te muda. Às vezes é um filme, uma obra, um projeto, um curta, só para te tirar da sua realidade por alguns momentos. Uma realidade tão dura, né? Mas enfim, espero que tu tenha gostado desse vídeo, curta, comenta, compartilha e é nóis. Valeu!